Olá, boa tarde. Esta semana a Eclésia está a acompanhar o início do ano letivo e a olhar os novos manuais propostos pela disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Desta vez vamos olhar os manuais e a proposta educativa do terceiro ciclo do ensino básico. Mas antes, a atualidade religiosa que hoje destacamos. A família e o acolhimento de todas as pessoas são temas centrais da visita ad limina que decorreu na última semana. O encontro entre o grupo de bispos de Portugal e o que todos esperavam com o Papa Francisco. Acontece com todas as pessoas e também aconteceu com os bispos de Portugal. O encontro com o Papa Francisco não deixa ninguém indiferente. Contagia e leva a opções que respondem aos desafios que repete em diferentes circunstâncias. Sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Na memória do episcopado português, após uma semana de visita ad limina, está a pessoa do Papa e a sua presença contagiante, também pelos desafios que não hesita em fazer. O Papa Francisco, esta tónica que ele põe sempre na misericórdia, nesta atitude de ir à procura do outro, por mais perto ou por mais longe que ande, enfim, de perceber que nem todas as situações estão de acordo com aquilo que é a proposta evangélica, mas nós temos de estar de acordo com aquilo que é o fundamento do Evangelho, que é o amor por todos e por cada um, né? Esta atitude que ele chama, e bem, misericórdia, não é? Que ter um coração que se faz pequeno com os pequenos e com a pequenez da vida de tanta gente. Isto, com certeza, que é muito estimulante, é muito evangélico, mas para nós e para todos. Portanto, nem se trata de pontualizar. Nós, como se diz corretamente, nós estamos todos nesta onda. Vir aqui partilhar com o Santo Padre os problemas da nossa igreja ou das nossas igrejas em Portugal, como quem faz uma revisão de vida. Mesmo esta peregrinação pelas várias congregações e pontifícios conselhos não é propriamente um prestado de contas. O relatório quinquenal que a gente faz muito bem, é uma síntese, obriga-nos a tomar consciência do caminho que se fez, do caminho que falta percorrer, e isso é bom, é tido em consideração nas várias congregações, vê-se que as têm presente o aspecto que diz respeito a cada congregação, a cada conselho pontifício, também. O Papa Francisco fez-nos sentir irmãos, fez-nos sentir um com ele, porque não se colocou no cimo, mas colocou-se, se quisermos, até numa cúpula ao contrário, não é? Dizermos somos todos nós, que somos membros efetivos e efetivos do Santo Povo de Deus, como ele costuma usar, para que a nossa missão e a nossa responsabilidade seja para o bem maior do Evangelho. Refugiados, juventude, educação e vida comunitária foram alguns temas abordados em diferentes circunstâncias. A família, no entanto, emerge como tema mais relevante, também no contexto do debate sinodal em curso. A centralidade da família, do apoio à família, da preparação da família, do sustento material e espiritual das famílias. Isto quer dizer emprego, isto é condições de vida, isto quer dizer depois estar ao lado das famílias quando se levantam problemas, que se levantam sempre com toda a gente, não os abandonarmos nunca e fazermos das famílias o centro das comunidades cristãs, para assim sermos também uma proposta à sociedade em geral, que só ganhará em pôr a família no centro. Uma semana de visita ad limina foi também ocasião para muitos encontros. Não apenas os que decorreram no Vaticano, mas os que foi possível fazer acontecer entre o episcopado português. Viver aqui, por exemplo, a unidade dos bispos também, quer dizer, esta comunhão afetiva e efetiva nos mesmos problemas e viver assim mais de perto, porque a gente quando anda na Assembleia Episcopal são dias carregados de trabalho. Aqui são dias, enfim, carregados de visitas, mas menos preocupantes do ponto de vista do trabalho de cada um e permite estar mais próximos uns dos outros. Agora, como membro efetivo e afetivo do Colégio Episcopal, desta Conferência Episcopal Portuguesa, foi um momento singular, não só nessa relação com todos os dicastérios da Cúria Romana, mas sobretudo na relação entre nós.
e nos momentos de oração, de convívio, na relação com o Papa, na relação com os outros irmãos do Episcopado, que têm estas funções mais abrangentes, que tocam a universalidade e a catolicidade da Igreja. E o sentirmos que temos a mesma missão, com responsabilidades diferentes, mas estamos todos na mesma barca. Marcas e consequências da visita de Límina, ou seja, junto dos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, como oportunidade de reencontros com os fundamentos da catolicidade. Um desafio que se repete em cada geração. Nesta visita ad limina, os bispos estiveram na Congregação para a Vida Consagrada, uma visita importante num ano que lhe é dedicado pela Igreja. Houve o reconhecimento, que aliás está presente na mensagem do Papa, da vida consagrada, do serviço que presta, não apenas por aquilo que faz, mas por aquilo que é, por aquilo que são os consagrados, a nível da vivência da sua vocação consagrada na Igreja, e depois também pelo modo como eles se dão totalmente a Deus e aos outros e se inserem nos programas pastorais das dioceses onde se encontram, para além de toda a atividade que têm a nível dos próprios institutos. É evidente que nós falamos de tudo isso, falamos um bocadinho também da vida consagrada em geral, a nível de tudo aquilo que se passa no mundo de hoje, das dificuldades, sobretudo a própria congregação falou-nos disso, das dificuldades, alertando-nos para algumas questões que estão a surgir nos dias de hoje, para nós estarmos atentos como bispos. Que questões são essas? Questões, sobretudo, de novas comunidades que aparecem hoje. Não é o caso de Portugal. Portugal estão a chegar algumas que vêm de outros países, mas eles verificam que hoje, com muita facilidade, muitos episcopados, sobretudo de países da África, pronto, se pode dizer, mas para sermos muito concretos, com muita facilidade aprovam novos institutos e às vezes não há aquele cuidado que seria de ter nestas circunstâncias. Eles alertaram-nos para isso e sobretudo disponibilizaram-se também para nos ajudar quando houver questões de dúvidas, que não sabe muito bem como fazer, como agir em relação a estas novas comunidades, que por si só são uma riqueza muito grande, não é, na Igreja, que estão a surgir nos dias de hoje, mas é preciso, naturalmente, ter algum cuidado. A palavra de Deus não é uma teoria, é a vida que deve contagiar as pessoas. A ideia partiu da Semana Bíblica Nacional que decorreu em Fátima. Vêm de todas as partes do país e anualmente reservam a última semana de agosto para a Semana Bíblica Nacional, uma iniciativa dos franciscanos capuchinhos que há 38 anos dinamiza o estudo e o conhecimento da Bíblia. Graças a Deus, muitas dioceses já, diríamos, acordaram, despertaram para este valor da palavra de Deus. Pois também os próprios papas, os sínodos, o movimento bíblico é um despertador extraordinário. Mas nunca será o suficiente. Há quem não perca uma semana bíblica, até porque o que daqui se leva é essencial para o trabalho de animação dos grupos bíblicos a nível local. Que o diga José Rocha, que confessa as duas paixões que teve na vida. Apaixonei-me duas vezes. Apaixonei-me pela uma rapariga que foi a mãe dos meus filhos e apaixonei-me há 33 anos pela palavra de Deus, mas através de uma grande profeta da palavra de Deus. Foi a irmã Luz Roque. Porque frequentei o primeiro curso bíblico em Abrantes, feito por ela. Desde então não parou, hoje com 91 anos, ainda coordena os grupos bíblicos no Tramagal. E fundei o primeiro grupo bíblico no Tramagal há 33 anos. E continuo ainda, realmente apesar da minha idade, continuo ainda a dar a minha pequena ajuda aos grupos, a pessoas de já de idade, pessoas que sabem menos que eu sou, posso dizer, sou quase um analfabeto, mas procuro aquilo que sei e aquilo que fui aprendendo ao longo dos anos, transmiti-lo aos outros. Santificados pela palavra, ser consagrado hoje na Igreja e no mundo, era desta vez o tema que centrava a reflexão, um apelo a uma entrega apaixonada a esta missão que não se esgota apenas nos conhecimentos teóricos. É fundamental a formação, é fundamental conhecer.
mas Jesus falava às pessoas que não sabiam e tocava. Portanto, eu não posso estar à espera da formação para tocar e deixar que Jesus toque pelo seu Espírito as pessoas. O que sim é verdade é que na evangelização, na medida que conseguimos aproximar a Jesus nas pessoas, também temos que estar disponíveis para logo acompanhar e tornar uma fé experimental em uma fé que tenha conteúdo e que continue na experiência. Porque se eu hoje, depois de 49 anos de ser missionária, paro porque me parece que sei, já morri. Este trabalho, desenvolvido pelos franciscanos capuchinhos, quer estimular um conhecimento da Bíblia que se transforme numa experiência de vida. Porque pode haver catequese que é mais doutrinal, mais de teoria, mais tal, e a palavra de Deus não pode ser uma teoria, tem que ser uma vida que contagie outras pessoas, ser discípulos, ser missionários, que é o que o Papa Francisco nos pede. 5 dias de reflexão bíblica que se vão prolongar no trabalho dos pequenos grupos que hoje estão presentes em muitas comunidades cristãs. Estes e outros temas estão disponíveis em atualização em agência.eclésia.pt. Agora, os novos manuais do terceiro ciclo. Entre nós estão Fernando Moita, que é o coordenador do Departamento do Ensino Religioso e Escolar no Secretariado Nacional da Educação Cristã, também António Cordeiro e José Luís Dias, que são professores de Educação Moral e Religiosa Católica, também autores destes novos manuais. Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Fernando Moita, começava por si. Realmente há aqui uma proposta de novidade neste início de ano escolar, novos manuais que derivam também de novos programas que foram aprovados, apresentados para os docentes e agora que recebem novas ferramentas para agir diante da sua comunidade escolar, dos alunos. Boa tarde, Henrique. De facto, nós, este ano letivo 2015-2016, vamos arrancar em todas as escolas e em todos os anos escolares com novos manuais, novas ferramentas educativas. Elas derivam de uma alteração, de uma reorganização do programa de Educação Moral e Religiosa Católica, aprovado pela Conferência Episcopal, e agora, em setembro, está a arrancar em todas as escolas este ano letivo com novos manuais. O terceiro ciclo caracteriza-se por abranger alunos que estão aqui na pré-adolescência, na adolescência, e por isso os manuais respondem também a esta ânsia, a este desejo de descoberta. Daí nós, equipa de autores, menciono aqui também a Margarida Portugal, que não pôde estar presente, a equipa de autores do terceiro ciclo, adaptámos o que já tínhamos feito num outro momento e trouxemos 3 manuais. Um quero saber, um quero descobrir, um quero ser. Aqui o verbo quero, porque é isto que caracteriza esta camada estudantil dos nossos alunos. Eles querem. E querem quê? Querem saber, querem descobrir, porque são estruturalmente curiosos, mas também, sobretudo, querem ser. E querem colorir a vida deles, dos outros, através da mensagem cristã que o programa, os manuais de Educação Moral e Religiosa Católica, lhes oferecem. Portanto, é um bocadinho esta a nossa proposta do ponto de vista de recurso para o aluno. A linguagem é para o aluno, quem faz esta estruturação é, logicamente, o professor, que encontra nos manuais uma quantidade de instrumentos para proporcionar uma aprendizagem significativa, significante, colorida, com amor e com humor. José Luís Dias, não é fácil à partida apresentar estas propostas de vida, de agir a alunos numa faixa etária muito contestatária, com dificuldade de se concentrarem, às vezes, em determinadas matérias, mas isso foi um desafio crescido para o vosso trabalho. Foi, com certeza, e por isso valemos-nos de algumas ideias e recursos, como
alguns ícones que fomos utilizando ao longo dos 3 manuais, sempre diferentes, de manual para manual, também para chamar a atenção dos meninos, captar a atenção deles, indo de encontro àquilo que nós consideramos ser os interesses deles. E, portanto, também aí fizemos uma gradação, uma certa evolução do 7º para o 8º e do 8º para o 9º, em que utilizamos o caderno, a pena, os meninos no 7º ano, como esses ícones. Depois, no 8º, um ícone já mais crescido, em que é preciso colorir, identificando o salto de idade também dos meninos. E depois, no 9º, em que tentámos dar um sentido mais tecnológico, de mais responsabilidade, através dos iPhones e dos iPads, e placares em que eles vão afixando ou vão vendo afixadas respostas e perguntas para as suas inquietações. Portanto, há a noção de que esta é uma geração muito próxima da realidade tecnológica, não funciona sem ela, aí também a vossa preocupação de não a deixar de fora, esta dimensão. Exatamente, mas colocámos essencialmente no 9º ano, exatamente porque já são capazes de fazer escolhas e, portanto, como a tecnologia nos dá muitas opções, então aí eles já são capazes de selecionar e de escolher aquilo que mais interessa. E, portanto, achamos já mais responsáveis e tem a ver com esse caráter tecnológico. António Cordeiro, para além destes ícones, destes objetos, destas propostas, há também figuras que perpassam nestes manuais, personagens que são exemplos de vida, que são também sugeridas como modelos, não é? Ao fim e ao cabo, a estes jovens, isso acaba por ser também basilar nestes novos manuais. Com certeza, Paulo. Henrique, peço desculpa. Falava-se há pouco que esta faixa etária é uma faixa difícil. É uma etapa difícil dos nossos alunos e é um facto. Queria começar por dizer que a grande dificuldade advém exatamente do querer deixar de ser criança. Portanto, o adolescente quer deixar essa fase, mas sentindo-se ainda criança e, portanto, quer avançar. Nós, com estes manuais, procuramos o quê? Procuramos ajudá-lo a crescer nesse sentido. E um aspecto muito importante que é preciso ajudar a crescer o adolescente é vencer o tédio. Eles muitas vezes aparecem-nos nas aulas com apatia, com uma grande dificuldade para o trabalho e para a aprendizagem. Ora, estes manuais também estão pensados nesse sentido. E as figuras que nós apresentamos, que são pessoas, que são modelos, que são testemunhos de vida com sentido, esses testemunhos são referências para 2 aspectos. O primeiro, para uma relação direta com os conteúdos da unidade temática em estudo, e em segundo, que seja, em criança eram os pais a grande referência, que sejam eles as novas referências. E eu até digo aos meus alunos, com um sentido até provocatório, que esta disciplina, estes manuais, o Programa de Educação Moral e Religiosa Católica, contribui para que eles venham a ser santos. E então tenho logo uma grande reação de espanto e de alguma desconfiança. Exatamente é o que procura o Programa de Educação Moral, ajudá-los a crescer para a santidade. E o que é que queremos dizer com isso? Eles depois vêm a perceber para a felicidade. E, portanto, faz todo sentido que em unidades temáticas tão importantes nós apontemos pessoas que foram testemunho e uma referência na nossa história. Fernando Moita também passa por estas ferramentas uma aposta grande a nível da imagem, o texto também, mas há a imagem sempre forte no sentido de cativar, de envolver, de tocar, e isso nestas idades é essencial, até porque a vida destes rapazes e raparigas é muito dominada pelos impulsos e apelos das imagens, não é? Sem dúvida, foi uma aposta do Secretariado Nacional da Educação Cristã também, enfim, não
não se privar aqui de uma ferramenta, que é esta ferramenta de passar a mensagem através da imagem. E por isso o recurso ao grafismo. Nós tivemos a oportunidade de ter pessoas que acreditam nesta maneira de passar a mensagem, que foram os gráficos que lidaram connosco, e de facto a imagem não aparece para encher apenas a página do manual, mas muitas imagens e sobretudo imagens de arte. Valorizamos em todos os manuais a arte. Nós acreditamos que educamos muito através da arte, não é? E na arte pode descobrir-se a mensagem, inclusive pode e é descoberta também esta presença misericordiosa de Deus. Portanto, nós servimos-nos da arte cristã concretamente para passar também esta mensagem. O grafismo, desde os murais, desde marcadores, tudo isso, páginas de jornal, tudo isso foi feito para quê? Para que o aluno encontre a mensagem numa linguagem que lhe seja apetecível aos olhos, portanto, que queira tateá-la, que queira folhear. Caso contrário, ele, enfim, nem sequer se identifica com aquele tipo de linguagem e nega imediatamente logo esta curiosidade que lhe é inata. Portanto, esta aposta, sem dúvida, da imagem, uma imagem de qualidade, e a arte são estruturantes nos manuais. Portanto, manuais que apontam para uma vida com sentido, descobrir um sentido para a vida. Já falámos dos personagens, mas o envolver e o reabilitar ideais nesta fase da vida dos jovens. Reabilitar ideais e, como dizia o Cordeiro, e não ter medo de propor modelos. Não modelos aqui no sentido de que se compram, não é? Mas de referências estruturantes para a vida, para o seu projeto pessoal e, sobretudo, para o seu projeto de envolvimento na sociedade. Esta é a proposta cristã. Portanto, nós, os cristãos, somos pessoas felizes, mas somos pessoas felizes com os outros e para os outros. Muito bem, estão apresentados os manuais do terceiro ciclo. Agradeço a vossa presença hoje aqui no programa Eclésia. Iremos acompanhar certamente a recepção que terão estes manuais também junto da comunidade dos alunos. Muito obrigado pela vossa presença hoje aqui. A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica e os novos manuais, um tema que nos tem acompanhado esta semana e que amanhã concluímos ao analisar os manuais do ensino secundário. Só lembrar que mais logo, pelas 22h45 na Antena 1, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.